Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje iremos comentar mais um tema da obra Amor, Imbatível Amor, da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. No capítulo 4, comentamos sobre os mecanismos conflitivos e hoje comentaremos o capítulo 6, que trata dos objetivos conflitivos. Então, este capítulo nos traz informações importantes para compreendermos melhor o comportamento em relação ao sucesso, ao fracasso, a astúcia, a criatividade, imagem e projeção e o individualismo. Todos esses ensinamentos que Joana nos traz nos auxiliam para a nossa evolução, principalmente na área da psicologia. É muito interessante esses estudos de Joana, porque, como nós falamos, é da série psicológica, então ela trata, ela aborda, ela foca muito nas questões psicológicas. Lembrando também que este é um canal da Semã, que tem vários vídeos que estão à disposição para que possa ser útil a você ou alguém que possa se interessar nos ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que consola, esclarece e liberta. Então vamos lá. Então, Joana, ela nos informa neste capítulo que atualmente a sociedade determina que as pessoas conquistem metas de forma egoísta. E essas exigências são da sociedade que muitas vezes leva a pessoa ao desajuste emocional e à perda de identidade. Essas metas proporcionam a tal infelicidade que muitas vezes são supérfluas, apresentando-se como conseguir destaque social ou mesmo ser um vencedor. Isso é muito comum acontecer aí na vida social. E para isso acontecer, utilizam-se de recursos como cursos, técnicas para conquistar essas vitórias que são consideradas por Joana vitórias exteriores, ou seja, só de fora para dentro. Não é algo que se trabalha no seu interior, de dentro para fora. Então, ela sempre vai denominar como vitórias exteriores. Então, nessa situação, o ser fica em segundo plano. E é como eu falei, né? Ele não trabalhando o seu lado interior, ele fica em segundo plano. E o que prevalece, no caso, é a aparência, é a posição, é o dinheiro. Então, isso Joana deixa bem claro. Esses objetivos para ela, para Joana, não passa de disfarces para o ego, que é o portador de recalques e gera outros conflitos como a insegurança, a desconfiança e a instabilidade. Então, todo esse mostrar aquilo que eu não sou vai trazer todos esses sentimentos, vamos dizer assim, desagradáveis, né, para o seu lado interior. Muitas vezes, essa posição irreal leva o ser ao cansaço por ter que estar sempre nessa posição de se defender, nessa posição que ele está estagiando ou que ele se encontra, né? Então, eles sempre têm que estar com algo para se proteger. Com isso, ele deixa de desfrutar daquilo que realmente lhe traz alegria, tranquilidade e a paz de espírito. Essas realizações internas são as únicas que realmente produzem a renovação ou estimulam, né, o sentido da vida. Aí é que está o segredo. Então, é aquilo que nos faz bem intimamente, é que vai nos estimular a renovação, ou seja, a felicidade, o sentido da vida.
Por isso que muitas vezes as pessoas falam desse vazio existencial, porque estão trabalhando só o seu exterior, esquecem do seu lado interior. Essa, então, seria a introdução que Joana faz desse capítulo. Então, agora nós vamos abordar o primeiro item que ela fala sobre o sucesso e o fracasso. Então, Joana nos esclarece a respeito do sucesso e o fracasso, que o homem tem necessidade de enfrentar esses desafios, porque são eles que impulsionam o crescimento, o desenvolvimento das suas aptidões e potencialidades. Se não tivesse essa impulsão, o homem permaneceria estagnado, parado, sem ânimo, sem vontade. Porque isso é o objetivo de vida, é você ter uma impulsão de algo a fazer, a trabalhar dentro de você. Então, esse é o objetivo da vida. E que ele se expressa através de desenvolvimento, da evolução, né, da pessoa. Eu achei bem interessante uma fala aqui de Joana que eu vou fazer questão de ler. Ela diz assim: à medida em que o homem vai amadurecendo psicologicamente, mais perspectivas surgem nas suas paisagens mentais, em forma de aspiração, que se transformam em lutas motivadoras da existência. Então vejam que interessante, ela quis dizer aqui que cada etapa vencida proporciona novos rumos a percorrer a caminhada que é realizada conforme o amadurecimento psicológico. Então, quanto mais a gente amadurece, mais a gente vai, vamos dizer assim, tendo aspirações e motivadoras para a luta das nossas questões existenciais, né? É interessante que a gente percebe que isso vai acontecendo à medida em que a gente realmente vai amadurecendo, vai mudando os valores daquilo que a gente quer para a gente, não é isso? Então, essas metas que pretendem se atingir, sendo fáceis, não levam a grandes desafios e nem fortes emoções, deixando às vezes certas frustrações. É isso que ela fala, né? Então, às vezes você... vou dar um exemplo aqui. Eu me proponho a ler um livro por mês, e eu não consigo cumprir com essa meta. É uma meta fácil, mas eu não consigo. E essa meta, quando eu não consigo atingir, ela vai me trazer frustração. Por isso, dessas metas fáceis, próximas, realizáveis, surgem outras mais audaciosas, consideráveis, impossíveis, que na tenacidade ou na inteligência consegue atingir. Então é interessante, às vezes uma meta fácil eu não consigo atingir, mas às vezes é uma coisa bem mais difícil que eu consigo atingir. Vou dar um exemplo aqui. Então eu falei da leitura, vou ler um livro por mês e não consigo. Uma meta fácil. Aí uma meta difícil. A partir do próximo mês eu vou iniciar um estudo na casa espírita, vou começar e vou terminar. E aí eu consigo atingir. Por isso Joana afirma que essa sensação de conquista torna a vida mais significativa. É eu ter um roteiro para a minha vida, um começo, um meio e um fim. Né? Então, isso dá uma satisfação, como ela diz aqui, né? A vida mais significativa. Então, para a benfeitora, possuir, manter-se com dignidade em segurança econômica, social ou mesmo emocional é um sentido existencial, que por meio desta conquista traz harmonia em algumas necessidades psicológicas. Então, veja que interessante. Então, é aquilo que eu trago dentro de mim, do meu interior, que pode me trazer essa harmonia, essa paz, que muitas vezes estamos buscando e não encontramos. Quanta sabedoria nos ensinamentos de Joana, não é verdade? Quem de nós já não passou por essa necessidade de se autoafirmar diante dos compromissos e das metas? Né? Fica aí essa reflexão.
Então, para a Joana, o sucesso significativo é traduzido como atitude de equilíbrio, equilíbrio no que conseguir e o que perder. Por isso, nem sempre as respostas da luta são possíveis. O fracasso também faz parte desta busca. Por isso, ela nos ensina que em qualquer situação que o indivíduo fracassar, ele deve aprender com esse fracasso. E para não repetir a dose, e sim para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Ou seja, mesmo que um dia caia, levante e vida para frente, vida que segue. Este é o verdadeiro sucesso que a benfeitora nos ensina. Ela diz ainda que o homem de sucesso ou fracasso exterior deve vigiar o comportamento íntimo para avaliar como realmente se encontra e ressignificar a situação, ou seja, dar a volta por cima, como diz o ditado. Por isso que ela diz ressignificar, ou seja, vamos fazer de novo, vamos fazer diferente. O importante é produzir harmonia no seu ego superior. É isso que representa o sucesso ideal. Muito bom ter esses ensinamentos de Joana para que a gente possa saber lidar com altos e baixos que a vida nos prega, não é mesmo? E agora nós vamos passar a comentar o item astúcia e criatividade. Então ela nos fala, ou seja, ela nos faz um paralelo entre a astúcia e a criatividade. Ela diz que a astúcia é considerada a faculdade do não pensar, seja nas habilidades, perseverança ou artimanhas. Essas faculdades são típicas dos animais e de alguns seres humanos, diz ela. Já a criatividade tem origem no pensar, se renova sem cessar. Neste caso, o homem está sempre pensando, reinventando, em movimento, ou seja, sai da rotina em busca de novos desafios. Interessante, né? Então, ela faz esse paralelo entre os dois. Então, ela ainda diz que quando o instinto não se encontra iluminado pela consciência desperta, lúcida e direcionada, o ser surge, então, com astúcia, ou seja, com perda da inteligência, fazendo com que as pessoas se desvinculem da identidade pessoal e das suas características psicológicas. Então, na verdade, a astúcia não é um caminho ideal para as pessoas terem, vamos dizer assim, a identidade ou seja, ela mesma, né? Já a criatividade, ela inspira a busca do real, mesmo sendo imaginário. Ela ajuda, né, nessas questões psicológicas do ser, ou seja, conduz esse direcionamento, mesmo imaginário. Essa criatividade deve ser real. Por isso que ela diz, né, que para se desenvolver essas potencialidades e novos cenários, é preciso estabelecer objetivos produtivos, reais. E ela ainda diz que o ser criativo sai das situações menos felizes, sem amargura ou sequelas de insucesso, convertendo em lições de vida, porque como nós falamos agora há pouco, que todos nós podemos nos frustrar, mas a gente tem que saber lidar com essa frustração. E quando, no caso da pessoa criativa, quando sofre o presente, recupera mentalmente o passado, revivendo e recompondo as cenas que vão direcionar para o futuro, né? Ao redefinir, então, o futuro, reforça a coragem, a vigilância, para não perder a dignidade que conseguiu, que conquistou de si mesmo, né? Já
o astuto busca enganar enganando-se. Olha que interessante isso que Joana fala, né? Busca enganar enganando-se. Então, busca enganar o outro e, na verdade, está enganando a si próprio. Sempre é inseguro, tenta a bajulação, a falsidade e se afunda na ilusão. Nega-se a aceitação da realidade por ter medo, vamos dizer assim, que o seu castelo seja desmoronado, seus sonhos sejam exterminados, e também tem medo de enfrentar a mentira que ele próprio causa para ele. Porém, momento chega que se rompe o sofrimento, o amor, o conhecimento, a alegria legítima se afloram e surge a criatividade enriquecedora, equilibrada e tranquila, proporcionando saúde psicológica. Né? Então, é importante a gente entender isso, mesmo que a pessoa passe por toda essa situação de astúcia, um dia ela poderá chegar, ou ela vai chegar, a ter outros sentimentos e, né, caminhar para a evolução. É isso que nós temos para falar sobre essa questão da criatividade e da astúcia. Agora, nós vamos abordar o outro item que Joana nos fala, que é sobre imagem e projeção. Então, ela fala que muitas vezes, ela fala do ego, né? Então, é importante que a gente entenda um pouquinho o que significa o ego. Então, nós fomos buscar lá em Freud, que é o pai da psicanálise, e ele diz que o ego é a parte consciente responsável por interpretar a realidade, a memória, emoções e percepção. Isso é só para a gente entender um pouco o que é o ego. Por isso, o ego, como esclarece a benfeitora, em sua ambição possessiva, esconde o ser quanto pode, mascara a realidade com mecanismo teimoso de sobrevivência. Então, ele se mascara para sobreviver. Então, desta forma, desenvolve projeções para o exterior, ou seja, para fora, mesmo que em situações conflitivas. Ambiciona aquilo que não consegue se esforçar para conquistar e assume um comportamento ambivalente, ou seja, um comportamento daquilo que ele demonstra e a frustração da realidade. Com isso, o impulso do inconsciente é a fuga de situações que o aflige, bloqueando a consciência. Então, aquilo que está no inconsciente, que está escondido, então ele bloqueia aquilo que é a consciência, aquilo que, vamos dizer assim, acontece presente. Então, o que esconde, né, é inconsciente e o inconsciente. E o consciente é aquilo que está, vamos dizer assim, para fazer. Então, é uma situação de bloqueio, que são delicados alicerces da personalidade, que muitas vezes estão relacionados com o período perinatal. Joana diz isso, que é uma questão de, ou seja, dessa personalidade está vinculada já no ventre materno até o nascimento, né? Que isso pode influenciar e trazer fortes automatismos que são manifestados, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, e isso exige uma atenção, porque é algo que está, vamos dizer assim, adormecido. Então, quando ela fala que exige atenção, seria a pessoa buscar tratamentos psicológicos para, vamos dizer assim, fazer a catarse e se reequilibrar.
Quando se trata de um ser equilibrado, no qual o desenvolvimento acontece naturalmente, sem complexidades patológicas, sua caminhada será mais harmônica, mais saudável. Mas quando o ser é vítima desses conflitos ambientais, dos distúrbios familiares, principalmente com destaque nos pais e especialmente na mãe de Joana, mesmo que tenha responsabilidade consciente, os efeitos são desastrosos. Por isso a necessidade de atenção. Aí vem a insegurança, os temores, os complexos de inferioridade, as compulsões que mascaram o ser. E este passa a atuar de forma semelhante para que possa sobreviver no grupo, ou seja, é o processo considerado de projeção, ou seja, ele será o espelho daquilo que ele frustrou no passado, ele vai representar, ou seja, ele vai projetar no outro, como ela diz, né, como um espelho. Então, ela diz que essa projeção é tormentosa para si mesmo. Então, não é algo que traz satisfação, alegria. É tormento mesmo, é um tormento mental. Então, essas experiências e vivências marcantes do ser estão armazenadas no inconsciente profundo e muitas vezes surge e confunde a consciência atual. Então, por isso que existem esses conflitos existenciais, os conflitos mentais, porque são situações bem delicadas. Então, essa situação, às vezes, escapa do controle em forma dessas imagens de projetar, né? Por isso, nesse transtorno psicológico, surgem as obsessões espirituais, produzidas pelos espíritos desencarnados que interferem na conduta humana. Interessante isso, né? É um alerta que Joana nos faz aqui. E ela ainda diz, por causa das ondas do pensamento prejudiciais, carregadas de altos teores vibratórios, de ódio, de ciúme, de despeito, de vingança. Por isso, a mudança de comportamento. Então, também está atrelada a uma questão espiritual, ou seja, de obsessão. Por isso, Joana também nos alerta a necessidade da psicoterapia, a fim de auxiliar a pessoa para o autoencontro na conquista da sua identidade. Então, é isso, muitas vezes a pessoa está perdida e precisa se encontrar. É a identificação de metas saudáveis, aquela que enobrece e ajuda a diminuir as projeções, ou seja, aquilo que nós falamos anteriormente, de ser o espelho do outro, situada no inconsciente, às vezes está lá armazenadinha no inconsciente, ou seja, e isso que vai originar, né, esse campo psíquico, vamos dizer assim, deformado, desequilibrado. Joana ainda nos diz, ou seja, que a imagem e a projeção são alertas para que a gente possa reviver ou mesmo rever os seus valores, porque essa conquista é representada pelo self, ou seja, por sua própria consciência. Então é preciso que a gente entenda um pouco sobre essas questões existenciais para poder se libertar daquilo que nos frustra, que nos traz esse sentimento de projeção. Então, é muito importante que a gente aprenda, compreenda, para poder a cada dia se melhorar. E por fim, Joana nos apresenta o item individualismo, né? O título já diz, individualismo, né? Já aponta a imaturidade psicológica do homem por conta desse estado insignificante de evolução, né? Porque o individualismo é destacado por usar o outro para conseguir os seus objetivos
ou para recorrer à conduta de dividir para imperar, né? Acumulando insucessos reais, que são realizações que lhe trazem vantagens, né? Então, o individualista, ele está sempre procurando algo para ele ter a sua vantagem, né? E aí, Joana explica que a vida no coletivo deve ser equilibrada, mesmo que apresentando-se no geral. Não anula o individualismo, o indivíduo, né? Então, mesmo você vivendo no coletivo, não vai anular de você ser você, de ter a sua individualidade. E nem impede de desenvolver ou agigantar-se, como diz ela, né? Então, é preciso trabalhar de outra forma e não pensando só em si, não pensando de forma egoísta, né? Que é considerado o individualismo. Isso não necessariamente leva o homem ao individualismo, essa situação de trabalhar no coletivo. Quando isso acontece, é pela carência afetiva que é representada de forma ambiciosa e que o indivíduo se mostra não realizado, né? Por isso ele disfarça, né? Ele disfarça porque a solidão e a insatisfação fazem parte dele. E o individualismo para a benfeitora é o recurso de fuga das propostas da vida, é o desvio de rota psicológica, porque avança holisticamente e socialmente para o todo, mas para que não se sinta desagregado e não sobreviva. Então é uma carência que a pessoa individualista tem. No entanto, ela também nos esclarece que os objetivos não conflitivos da vida são conquistados pelo indivíduo quando reparte com o seu grupo social no qual ele se sustenta, ele reparte os ideais, né? Ele vibra sinergia para a luta, para o vencer, um vencer de forma saudável, equilibrada, sem projeções, nem imagens irreais. Então, isso vai depender de como ele está no momento. Ele precisa, vamos dizer assim, separar o individualismo daquilo que é o coletivo, mas sem perder a sua individualidade. Então, quanto aprendizado em um capítulo hoje, hein? Aprendemos sobre o sucesso, o fracasso, a astúcia, a criatividade, imagem e projeção, individualismo. E só nos resta agradecer a Joana por tantos ensinamentos. E aí, ficamos por aqui. Um abraço virtual e carinhoso para todos vocês. Que possamos realmente ter internalizado um pouco desses conhecimentos e até a próxima semana.